Olá, dando continuidade à rodada de apresentações sobre o capítulo 2 do livro do Nazário, que trata sobre o tema da incerteza e erro. Aqui quem vos fala é o aluno Eduardo Araújo de Souza e faço parte aqui também da disciplina de instrumentação industrial. Estou cursando essa disciplina, que é ministrada pelo professor José Diogo Forte de Oliveira Luna. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre o tratamento dos erros aleatórios, falando sobre a incerteza estimada de um conjunto de dados e também como que é estimada essa incerteza através de ferramentas estatísticas, como a média, desvio padrão e distribuição normal. Tratamento dos erros aleatórios. Instrumentação industrial, quando nós estamos trabalhando com um dispositivo que realiza medições, nós devemos presumir que esses valores que estão sendo registrados, que estão sendo coletados, eles são valores que são próximos do valor real da variável que está sendo ali mensurada. Então, nós devemos assumir que existem ali fatores externos que possam estar influenciando nessa medição. Mas para isso, nós devemos estimar a quantidade de incerteza para que nós possamos ter valores ali mensurados que possam nos trazer o mais próximo, que possam nos colocar o mais próximo possível do valor real da variável mensurada. Então, para isso, nós devemos estimar, nós devemos determinar. E como é determinado esse nível de incerteza? Geralmente são utilizados conceitos estatísticos, como a média, desvio padrão e desvio médio, que é uma forma de fazer com que nós consigamos limitar a quantidade de incerteza que o nosso instrumento, por exemplo, que o nosso instrumento ele possa estar inserindo durante a sua coleta de dados. Nessa figura aí do lado mostra aí o engenheiro conversando com o outro colega, perguntando, na verdade falando que não entende por que a precisão do equipamento ali, que seria um medidor, que a princípio parece ser um medidor de vazão, por que ele está tão ruim. Então, como vocês conseguem observar aí, a tubulação está toda torta, toda danificada, e isso nós não temos como determinar, não temos como exatamente dizer o quanto que essas deformações, no caso desse exemplo, quanto essas deformações podem trazer de problemas para as mensurações, mas nós podemos determinar, nós podemos estimar uma quantidade para que as medições ali daquele sensorzinho possam nos dar valores os mais próximos possíveis da realidade. Nesse quadro aqui é mostrado um exemplo de coleta de dados, no caso aqui da variável tempo. Nós temos aqui na primeira coluna um conjunto amostral com 4 medições, a primeira com 10.3, 10.7 e as outras duas 9.9. E aqui embaixo nós temos a média aritmética, que nada mais do que a soma dos 4 componentes, dividido pelo número de elementos. Então, a soma de todos eles dividido por 4, então a média aqui seria em torno de 10.2. O desvio médio aqui, que é uma medida de dispersão, ele na verdade aqui, seria a subtração do valor medido pelo valor da média. Então, se nós pegarmos o valor do primeiro elemento e subtrairmos pelo valor da média, nós temos o valor de desvio médio de 0,1. Na verdade é o desvio, o desvio de 0,1. O desvio médio nada mais é do que a somatória de todos esses elementos divididos para 4. Nesse caso aqui, esse tipo de dado de dispersão ele não nos traz muitas informações, porque se nós somarmos aqui, nós temos um valor de 0,6 e aqui um valor negativo de 0,6. Então, somando isso aqui, vai zerar. 0 dividido para 4 é 0. Aqui, na terceira coluna, nós temos o desvio médio absoluto, que, na verdade, são os valores absolutos dos valores de desvio. Aqui, no caso, esses valores de 0,3 eles passam a ser positivos. Então, nesse caso,
a somatória dos elementos aqui seria 1,2, e 1,2 dividido para 4 é 0,3. Então, essa medida de dispersão aqui mostra que se nós utilizarmos a média e o desvio médio absoluto, nós temos os valores variando entre 10,5, né, que é somando para cima, e 9,9, que é subtraindo por esse valor. E se nós olharmos aqui, está bem parecido, com exceção do 10,7. Aqui nós temos, na quarta coluna, o quadrado do desvio médio absoluto, que nada mais é do que pegar esses valores absolutos e elevar ao quadrado. Então, quando nós fazemos isso e somamos e dividimos pelo número de elementos, nós obtemos uma medida de dispersão de 0,11. E por último, na última coluna, nós temos aqui a variância, a medida de variância, que é parecido com o quadrado do desvio médio absoluto, porém a diferença é que nós vamos dividir por n-1. N são o número de elementos no conjunto de dados, menos 1. No caso, nós temos 4 aqui, então 4 menos 1 seria 3. Então, a variância desse conjunto de dados é em torno de 0,15. Então, a partir da variância, nós podemos também obter o desvio padrão, né, que no inglês aqui SD significa Standard Deviation. Então, a média é uma medida de tendência central, mas sozinha ela não tem robustez por não informar sobre o conjunto dos dados medidos. Ele não diz de tanto a tanto está variando qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo. Aí, a partir do uso de medidas de dispersão, como a variância, nós podemos observar, né, ter uma ideia de quanto esses valores estão variando em torno da média. Então, geralmente, a média ela é utilizada com a medida de dispersão. Então, ela pode ser utilizada com a variância, como eu disse para vocês lá, como ela é calculado, né? Aqui também tem essa formulazinha, que é aquilo que eu expliquei, que é a somatória dos números absolutos ao quadrado dividido por n-1. E a partir da variância, nós podemos encontrar o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a medida de dispersão que indica a uniformidade de um conjunto de dados. E quanto menor o desvio padrão, mais próximo os valores estão da média. E o desvio padrão é a base ideal de interpretação para dados com distribuição normal ou gaussiana. E o que seria essa distribuição normal ou gaussiana? Essa figura mostra um exemplo de gráfico gaussiano aí que é característico, né? Ele é chamado na estatística como uma curva em forma de sino, que ele tem essa característica aqui. No eixo X nós temos os valores que são medidos, e no eixo Y nós temos a frequência com que esses valores são medidos na amostragem de dados. Nesse exemplo aqui, a maior concentração de medições aqui está em torno aqui variando de 21 a 25, sendo que o ápice é em torno de 23. Então, a média aqui nesse caso é em torno de 23. E o desvio padrão aqui calculado foi em torno de 2. Então, nós temos aqui variando de 2 em 2. E se nós adotarmos um desvio padrão de 2, nós temos que os valores aqui vão variar entre 21 a 25, com a média em torno de 23. Então, nós vemos que nós conseguimos aqui abranger uma grande quantidade de dados, bem próximo do centro. E à medida que nós vamos aumentando o desvio padrão, nós vamos aumentando também a incerteza. E por que é importante nós termos que trabalhar com desvio padrão? Geralmente, né, o aconselhável é que o desvio padrão seja o mais próximo possível da média, para que você possa ter um nível de incerteza diminuto. E se você tem um nível de incerteza diminuto, consequentemente você vai estar trabalhando com valores mais próximos da realidade. Se você tem uma distribuição normal, você vai poder utilizar testes estatísticos para comprovar uma hipótese, por exemplo. Vamos imaginar que nós temos um sensor de temperatura, um sensor de vazão, que faz medidas ao longo do dia inteiro, né? Ao longo do dia. E
o operador ele tem a sensação que em um determinado horário a medição ela tem um valor X e em um determinado horário ele tem um valor Y. Então, o que vai ser feito? Primeiramente, você faz um teste de distribuição desses dados, desse conjunto de dados, e observa se ele apresenta essa forma aqui, se ele vai ter essa forma de distribuição normal. Geralmente, quando tem a forma de distribuição normal, ele vai ter esse formato desse sino com a boca para baixo. E quando você tem uma distribuição normal, você pode testar a sua hipótese a partir de testes estatísticos, como o teste U, o teste T, entre outros. A partir do momento que você não encontra uma distribuição normal, e o que seria uma distribuição não normal? Seria, por exemplo, a formação de dois sinos aqui, ou o pico do sino ficar mais para uma das pontas, né? Que isso mostra que os dados eles não estão tendo uma distribuição normal. Você vai utilizar estatísticas não normais, né? No caso, para estatísticas para distribuição normal, os testes conhecidos são testes paramétricos. Testes estatísticos paramétricos, que são o teste T, o teste U. E no caso das distribuições não normais, vamos ter os testes não paramétricos, que podemos exemplificar aqui o teste de Wilson-Whitney, Kruskal-Wallis, entre outros. Então, a partir disso, estimamos lá o nosso nível de certeza, quanto que esses valores que estão sendo medidos estão variando em relação ao valor real. E quando nós temos essa ideia, conseguimos estimar essa variação e vemos que ele está tendo uma distribuição, como é que ele está se distribuindo, nós conseguimos testar a hipótese, né? Como foi um exemplo desse que eu dei aí, que é verificar se o sensor ele tem uma variação, se ele tem uma variação significativa durante a medição ao longo do dia, se alguma variável externa, como temperatura, ou sei lá, vazão, ele pode ser significativo nas medições, porque isso é importante também, né? Porque se nós temos uma medição significativa, por exemplo, entre um horário e outro, isso pode refletir no nosso processo industrial lá. Então, essa seria a temática que teria aqui para discutir nesse vídeo. E pedir agora que vocês continuem assistindo aí os próximos vídeos que vai dar continuidade ao capítulo 2. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.